Olá, meus amores! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar hoje um novo capítulo na nossa apostila de Geografia, o capítulo 4, Atividades Econômicas no Espaço Rural. Conforme nosso cronograma quinzenal, vamos trabalhar as páginas 17 a 20. Peguem os materiais e vamos lá! Quando pensamos no tema espaço rural ou campo, logo associamos a atividades econômicas ligadas ao solo. As principais são a agricultura, a pecuária e o extrativismo, como vimos já no capítulo anterior. Neste capítulo, vamos aprender mais sobre essas três atividades, bem como a sua importância para o abastecimento de produtos no município. Vamos aprender sobre a importância da preservação dos recursos naturais renováveis para as populações tradicionais, como as quebradeiras de coco, as mulheres rendeiras, os ribeirinhos e as comunidades quilombolas. Acompanhe a leitura comigo. Você sabe de onde vêm os alimentos e as matérias-primas para a fabricação dos produtos que você utiliza no dia a dia? Nesse capítulo, vamos conhecer as principais atividades de trabalho desenvolvidas no espaço rural, que fornecem alimentos e matéria-prima para quase tudo o que consumimos. Vamos observar a obra de arte do artista Militão dos Santos. Observem quais são os elementos naturais e os elementos culturais dessa obra. Nas paisagens do campo, predominam elementos naturais. Porém, elas podem ser modificadas pela ação humana. Observem os trabalhos desempenhados pelas pessoas na obra. Vocês já presenciaram alguma dessas atividades representadas? Ou a agricultura, que é o cuidado com o solo e colheita, a pecuária, que é a criação de gado, ou o extrativismo vegetal, extração de madeira e de outro tipo de planta, a qual aparenta ser algum tipo de cipó na imagem, ou artesanatos. Conseguimos ver as mulheres rendeiras que vivem do artesanato, que vendem nas cidades. Você sabe como é o trabalho de uma mulher rendeira? Vamos ver um vídeo sobre essas mulheres trabalhadoras. Eu sou rendeira e comecei aos 8 anos de idade a bordar o filé. Ele é feito igual à rede do pescador. A gente faz a rede, estica, marca e borda. O bordado filé é conhecido aqui em Alagoas há 220 anos, mas ele tem mais de 500 anos que existe no mundo. O Pontal da Barra é um bairro conhecido como bairro das Rendeiras, mas aqui você vai encontrar vários tipos de bordado, mas o principal, a nossa joia rara, é o bordado filé, que é feito por nossas famílias, que é passado de geração em geração. Eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a mãe dela, a minha neta está aprendendo comigo e assim vai sendo sucessivamente. Sobre a obra, vamos responder algumas questões lá no caderninho de vocês. Letra A. Que lugar essa obra de arte está retratando? Onde é que essa obra de arte fica? Fica no meio de uma cidade? Num campo? Numa praia? Letra B. Que atividades de trabalho podem ser identificadas? E letra C. As atividades realizadas na área rural são importantes para as pessoas que moram na área urbana? Por quê? Nós já falamos bastante sobre a importância das atividades rurais para a cidade, né? Vocês vão responder lá no caderninho de vocês o porquê que ela é importante. Acompanhem comigo na apostila de vocês, lá na página 18. Trabalho no campo. É correto afirmar que todos os produtos que você identifica na imagem ao lado vieram do campo? Os alimentos e todos os objetos retratados na imagem têm origem no campo. Os legumes e os grãos vieram da agricultura, a carne da pecuária
e as matérias-primas necessárias para a fabricação de todos os objetos que compõem a imagem foram obtidos por meio do extrativismo. Grande parte dos produtos que consumimos em nosso dia a dia, sejam eles naturais, como legumes e frutas, ou sejam industrializados, é originária do campo. Na imagem, o prato de comida acompanhado de tigelas com alimentos, talheres e guardanapo de algodão é fruto do trabalho realizado no campo para a obtenção de todos os produtos e alimentos que compõem essa fotografia. Agora vocês vão pesquisar e responder a seguinte questão no caderno de vocês. Você sabe quais são as matérias-primas necessárias para a fabricação de um prato? Pesquise sobre esse assunto. Observem a seguir os materiais que são usados na fabricação dos objetos que compõem a imagem com o prato de alimentos. O talher é feito de minerais extraídos das rochas, como o ferro e o alumínio. O copo tem 70% de areia e outros elementos como cálcio e sódio. E o guardanapo é feito de madeira. Por isso é tão importante as atividades econômicas realizadas no campo, porque assim fornece toda a matéria-prima, todos os objetos que a gente tem hoje aqui na área urbana. Vamos fazer agora as atividades. Na legenda temos 3 atividades do campo: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Agora, vocês vão pintar o nome dos produtos com a cor correspondente à atividade realizada para obtê-los. Nós temos o arroz, o frango, a tigela, o alface, guardanapo de algodão, tomate, talher de metal e batata. O arroz é um alimento obtido de qual atividade do campo, por exemplo? Isso mesmo, da agricultura, porque precisamos plantar ele. Então, nós vamos pintar o arroz de verde, que é a atividade de agricultura. Agora vocês vão fazer o mesmo com todos os outros produtos. O frango, ele é obtido de qual atividade do campo? O frango é da pecuária. Então, vocês vão pintar o frango de azul e assim sucessivamente. A primeira atividade econômica a ser trabalhada agora vai ser a agricultura. Ela é responsável por grande parte da produção de alimentos e de outros produtos que servem de matéria-prima para as indústrias. Por meio da atividade agrícola, a terra é cultivada para a produção de vegetais que consumimos em nosso dia a dia e de matérias-primas para uso industrial, etapa na qual os produtos são transformados em outros produtos, como o cacau, por exemplo, que após o seu beneficiamento dá origem ao chocolate. Então, o chocolate que nós comemos, ele é feito de cacau, certo? Nós não comemos o cacau puro, mas o cacau é plantado. Então, retiram a matéria-prima do cacau e transformam no chocolate docinho, delicioso que nós temos hoje no mercado. No Brasil, temos a agricultura familiar e a comercial, 2 modos diferentes de se trabalhar no campo. A agricultura familiar é praticada em pequenas propriedades rurais. O agricultor e sua família trabalham em todo o processo de produção dos alimentos, na preparação do solo, no plantio das sementes, na irrigação e na colheita, como podemos observar na imagem ao lado. Grande parte dos agricultores utiliza ferramentas manuais e tecnologias mais simples para o cultivo dos alimentos. Há também os agricultores que fazem uso de determinado tipo de maquinário agrícola em algum momento de sua produção, para acelerar as atividades do campo. Na agricultura familiar, pratica-se a policultura, ou seja, o cultivo de diversos alimentos, como hortaliças, legumes e frutas. Já a agricultura comercial é responsável pela produção da monocultura, ou seja, o cultivo de um único alimento, como grãos, soja, milho, trigo, ou de uma única matéria-prima,
como o algodão, utilizado pela indústria de vestuários. Na agricultura comercial, em todo o processo produtivo são utilizados maquinários agrícolas modernos, em razão dos recursos econômicos disponíveis e da grande extensão de área plantada. Nesse modelo de produção agrícola, são contratados funcionários para trabalhar, como vocês observam na imagem abaixo. Vamos fazer algumas atividades? Recorte as figuras do material de apoio e colhe-as nos locais corretos, de acordo com o trabalho que é desenvolvido na agricultura familiar e na agricultura comercial. Ali no material de apoio, nós temos essas 6 imagens. As 2 primeiras imagens lá em cima são referentes ao preparo do solo. Então, ali nós temos a primeira imagem, que é uma máquina, mexendo no solo, e ao lado 2 pessoas mexendo no solo. Qual deles é agricultura familiar e qual deles é agricultura comercial? Nas segundas imagens, nós temos o plantio. Ali nós vemos 2 pessoas plantando e ao lado um maquinário plantando. Qual deles é agricultura familiar e qual deles é agricultura comercial? E ali nas últimas 2 imagens, nós temos um homem colhendo milho e no outro uma máquina colhendo milho. Qual deles é agricultura familiar e qual deles é agricultura comercial? Vocês vão recortar e colar lá na tabelinha certinho, tá bom? Cuidado com a cola e cuidado com o recorte também. Número 2. Qual é a importância da agricultura para o desenvolvimento das áreas rural e urbana de um município? E a número 3. Em qual propriedade pratica-se a agricultura comercial? Ela é praticada na chácara, na fazenda ou num sítio? Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!